Carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler toda a carta. Ela só tem um capítulo, 25 versículos. Mas vamos ler toda a carta. Filemon, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que, com a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ele deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações. Assim como também Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, continua a nos abençoar. Fala ao nosso coração agora, na ministração que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor aqui traz para nós um ensino tão precioso, que mostra para nós a transformação que Jesus causou na vida de 3 pessoas: Paulo, Onésimo e Filemon. E é interessante como Paulo, para tratar, talvez que para o lado de Filemon, um assunto tão delicado, que é a questão de Onésimo, Paulo usa toda uma estratégia. E ele demonstra para nós algo muito precioso nessas lições, que a primeira lição que ele demonstra para nós é que a transformação que Deus realiza na nossa vida. O que Deus faz na nossa vida. Paulo vai destacar, por exemplo, aqui a vida de Filemon, dizendo que Filemon é um homem
piedoso, que Filemão é um homem que ama a igreja. Filemão é um homem que demonstra a sua fé pelo trabalho em prol do reino de Deus. Paulo mostra para nós e ensina para nós que nós, como crentes, devemos expressar essas mesmas qualidades. Que nós, como crentes, nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a igreja e demonstrando isso pelas nossas obras, mostrando que a nossa fé é uma fé viva, uma fé que está ligada à nossa fidelidade a Deus, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, desenvolvendo aquilo que Deus tem feito, que Deus tem demonstrado para que nós possamos realizar na igreja dele. E Paulo também vai enaltecer os efeitos de amor que Filemão tem para com a igreja. E Paulo vai fazer um apelo. Esse mesmo amor tem que ser demonstrado a Onésimo. Esse mesmo amor, esse mesmo interesse pela igreja tem que ser demonstrada na vida de todas as pessoas. Como é importante a gente demonstrar na nossa vida, não demonstrar no sentido de querer aparecer, mas realmente executar a vontade do Senhor na nossa vida para que isso faça diferente na vida deste mundo. Porque ser crente na igreja é fácil, é moleza, é tranquilo, é gostoso. O nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio é você ser crente amanhã. Em casa, com a família, com o mundo que está ao nosso redor, testemunhando daquilo que Deus tem feito em nossa vida, tendo sempre uma palavra de esperança, tendo sempre uma palavra de fé, tendo sempre uma palavra de consolo, amando realmente as pessoas. Crente tem que gostar de gente, senão não vai para frente. Isso eu bolei agora. Isso eu bolei agora, veio sem querer. Mas, se nós queremos avançar na nossa vida cristã, nós temos que amar pessoas. Amar pessoas significa fazer o bem. E fazer o bem é você ter a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ah, pastor, eu não sei pregar. Não estou falando de pregar, não. Estou falando de dizer o que Jesus fez na sua vida. Você já está pregando o evangelho. Porque o maior evangelho que nós pregamos é dizer às pessoas quanto Jesus transformou a nossa vida. Aquilo como Deus tem abençoado a nossa vida, como Deus tem abençoado a nossa família, como Deus tem nos sustentado, como que nós podemos, no meio de um tempo tão turbulento, a gente ter paz no coração. Porque é isso que nos dá o Senhor. E o que nós aprendemos aqui, através da vida de Filemão, que Paulo, ao tratar desse assunto delicado, ele faz questão de destacar essas qualidades e incentivar mais a Filemão a ser cada vez mais amoroso com as pessoas, cada vez mais dedicado na obra de Deus, cada vez mais confiando no Senhor Jesus. Paulo tem demonstrado que nós também precisamos ser assim, ter uma fé eficaz, uma fé em que vai do pleno conhecimento de Deus e expressar esse conhecimento às outras pessoas. Então essa é uma das características, uma das lições que nós aprendemos nesse texto. Mas a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a nossa vida transformada nos ensina a ser uma vida humilde. Um grande teólogo disse assim: nunca você é tão grande como quando você é humilde. A grandeza na humildade, a nobreza na humildade. E Paulo demonstra aqui nessa carta. Porque, primeiro, ele não se apresenta como um apóstolo.
alguém de autoridade. Ele se apresenta, se você for no começo do texto, ele vai dizer assim, a segunda palavra de Paulo é prisioneiro. Eu não sou apóstolo de Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não se apresenta com a autoridade de apóstolo, embora ele pudesse usar dessa liberdade, mas ele prefere usar o título de prisioneiro. E mesmo tendo essa autoridade, ele podia dar uma ordem a Filemon, por ele ser pastor de Filemon, e dar uma ordem concernente ao tratamento dele com Onésimo. Ele prefere fazer o quê? Eu prefiro fazer um pedido na base do amor. Humildade. Eu sei, Onésimo, faça isso. Eu sei que você vai fazer. Mas eu prefiro, Onésimo, pedir na base do amor. Recebe Onésimo, Filemon, como se fosse eu próprio. Ele pede. E aqui nós aprendemos que a humildade na presença, quer dizer, andar na presença do Senhor, nos torna humildes. Por quê? Porque a gente aprende na palavra de Deus e em nossa vida que nós somos aquilo que Jesus falou que nós somos. Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? Um pobre de espírito é uma pessoa que sabe que não tem nada de bom na vida dela, que ele não pode exigir nada de Deus. Olha, Senhor, eu faço isso, agora o Senhor tem que fazer isso. Não. O pobre de espírito entende a palavra de Jesus quando diz, depois que vocês fizerem tudo o que tem que fazer, se considerem inúteis. Depois que nós fizermos tudo, nós devemos nos considerar inúteis. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Somos inúteis. Não tem nada, nenhuma qualidade mínima em mim que eu possa levantar para Deus e dizer, não, mas eu fiz isso. Eu realizei isso. Que diga Elias. Depois que fez o que fez, matou os profetas lá, cumpriu a vontade do Senhor, depois ele fugiu de Jezabel, e depois ele chegou no Senhor, orando a Deus, e disse, só eu fui fiel. Só eu te busquei. Deus falou para ele, Nananina, não. Lá tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Como você, lá tem mais 7.000. Você não está sozinho. Então, a gente aprende que andar com Jesus sempre vai refletir em nós humildade. Paulo vai dizer o quê? Eu sou o pior dos pecadores. Ele fala assim, o menor dos irmãos. Ele se considera. Não há nada. Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina que andar com Jesus significa se conhecer. E se a gente aprende a se conhecer, a gente sabe que em nós mesmos não tem nenhum motivo de orgulho. Só de arrependimento. E contar com a graça de Deus para que sejamos abençoados. Por isso que Paulo vai se relacionar nessa conversa com Filemon, baseado no amor e não na autoridade. E ele vai dizer exatamente o que, olha, eu podia manter Onésimo aqui, mas eu não queria fazer isso sem a sua permissão. Ele reconhece a autoridade de Filemon. Um líder que tem aquele que é o seu subordinado, como na igreja, no caso de Filemon, ele simplesmente fez o quê? Ele respeitou
a qualidade de líder de Filemon, mostrando que ele sabia também que ele tinha que ser humilde. E ele demonstra isso na sua vida e ensina para nós que andarmos com Jesus é conhecer a nós mesmos e é saber que nós precisamos andar em humildade na presença do Senhor. Em terceiro lugar, nossa vida transformada nos torna pessoas pacificadoras. Veja só que interessante. Paulo, diante dessa situação, ele tenta pacificar uma situação. Ele tenta fazer um meio de campo para que Onésimo possa voltar como um escravo, pelo que dá a entender, um escravo fujão, né? Ele foge, depois ele se encontra com Paulo, se converte, e Paulo vai dizer: qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, Paulo? Provavelmente Onésimo pode ter perguntado: volta para Filemon. Volta lá e peça perdão. E aqui a gente começa a olhar que Paulo inicia essa carta destacando Filemon como um homem abençoador, tudo para pacificar. Ele vai destacar e ele vai usar uma linguagem de amor ao invés de uma linguagem de autoridade apostólica. Ele sensibilizou o coração de Filemon com a conversão de Onésimo. Ele vai dizer: agora ele é seu irmão. Não pode tratar mais como escravo, porque no Senhor não há escravo. No Senhor há família e há irmão. Veja só como ele vai dizer no verso 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão, e não só um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Paulo faz um apelo baseado no seu afeto por Onésimo. Trata Onésimo como se você tratasse a mim. Então nós notamos aqui que Paulo procura ser alguém que cria paz numa relação. E a nossa função como crentes no Senhor, a partir do nosso lar, a partir da nossa casa, nós temos que ser pacificadores. Aprender a ter paz na nossa relação, que começa onde? Na nossa casa. A gente ensina isso, e é tão importante essa lição para os nossos filhos, entender que naquilo que depender de nós, como o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, naquilo que depender de você, tenha paz com quem? Com todos os homens. Tenha paz com todos os homens. Seja, então, você um pacificador. E em quarto e último lugar, nossa vida transformada é usada como instrumento de transformação na vida das pessoas. Paulo vai dizer para Filemon: Onésimo agora não é mais escravo. Onésimo é seu irmão. Onésimo agora não pode ser tratado com chicote. Onésimo tem que ser tratado como irmão amado. E ele vai fazer isso, e isso vai nos ensinar algo muito importante. Não existe, no reino de Deus, não existe pessoa mais importante do que outra. Ninguém é especialzinho para Deus. Ninguém é preferido de Deus. Do mesmo jeito que Deus me ama, do mesmo jeito que Deus te ama, é o mesmo amor que Deus tem com qualquer pessoa neste mundo. Seja ela crente, seja ela alguém que tem aversão a Deus, seja alguém que não quer saber de Deus, seja alguém que blasfema contra Deus, não importa. O amor de Deus é por todo mundo e o amor dele é incondicional.
O amor dele é. Então a gente precisa entender que não existe pessoas mais importantes que outras. Alguém fala assim, eu vou para o céu nem se for para ficar na favela do céu. Favela é coisa do mundo, favela não é coisa do céu. No céu não tem favela. Não existe isso no céu. Não existe pessoas melhores, maiores e pessoas menores. Todos somos iguais. E todos teremos a bênção da presença do Senhor de igual forma. Por isso que nós temos que colocar isso. O mundo faz diferença. E na igreja não tem diferença. Na igreja é um lugar que talvez um médico, um advogado, um doutor esteja sentando e alguém muito simples, como um zelador, por exemplo, né, de igreja, pode estar em pé, ministrando e ensinando a palavra de Deus para as pessoas. No reino, tudo se nivela. O único que está acima de nós é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Então, cada um de nós temos a nossa importância, cada um de nós temos o nosso lugar no reino de Deus, cada um de nós temos a nossa missão a ser cumprida. No reino de Deus, devemos sempre exercitar, sempre, o perdão e a restauração. Da mesma forma, como Onésimo precisa pedir perdão, Filemão também precisa perdoar. Ou vice-versa. Da mesma forma que nós temos de Deus o perdão, nós temos também que conceder perdão. Nunca essa história, eu não estou pronto para te perdoar. Já viu essa história? Né? As pessoas de vez em quando são ofendidas ou por alguma situação ou outra, e às vezes nós falamos, olha, mas você precisa perdoar. Ou às vezes a pessoa vem pedir perdão. E quando a pessoa vem pedir perdão, normalmente as pessoas têm duas respostas. Toda magoada ela diz, quem tem que te perdoar é Deus. Ou vai dizer, eu não estou pronto para te perdoar agora. Você já pensou, quando você comete pecado, e você pede perdão para Deus, Deus fala assim, eu não estou pronto para te perdoar agora. Queima um pouquinho no inferno, depois, quem sabe, eu te perdoo. É assim que Deus faz? Claro que não. Quando nós pedimos perdão com sinceridade no coração, Ele perdoa. Daqui 10 minutos, se você errar de novo, Ele perdoa. Mas 10 minutos? A palavra de Deus lá em 1 Pedro diz que assim como a porca ou o porco possa tomar um banho, e se você der um banho no porco, soltar ele, para onde que ele vai? Volta para a lama. Ele vai dizer sim, Provérbios vai dizer, 1 Pedro, e Pedro vai repetir, o cão volta ao vômito. Como que é isso? O cachorro come um negócio ruim, faz mal, come uma carniça, vai lá e vomita. Aí ele melhorou. Aí ele sai de perto, daí a pouco ele sente o cheiro. Do quê? O que é que ele faz? Volta lá e come. Que coisa nojenta. Assim é o pecado humano. A gente erra, peca, pede perdão, Deus perdoa. Se a gente vacilar, a gente volta lá e vai comer o vômito novamente. Do mesmo jeito. E Deus está disposto a nos perdoar sempre. Da mesma forma, nós também temos que perdoar quem nos ofende. Por isso que a transformação na vida desses três homens, Onésimo, tendo que submeter a palavra de Deus e voltar ao seu Senhor, Paulo demonstrando humildade e sabedoria no trato dessa situação. Nós temos que ter essa sabedoria, temos que ter a humildade também de Onésimo de buscar. E Filemão, um líder fiel a Deus, um líder que buscou fazer a vontade do Senhor, e nós também precisamos
como Filemon, a aprender a ter essas qualidades, a desenvolver a vontade do Senhor na nossa vida, amando as pessoas, amando a obra de Deus, demonstrando a nossa fé pelo nosso trabalho, mas também exercendo o perdão, para que sejamos abençoados. Vidas transformadas. E se nós queremos ter vidas transformadas, nós temos que agir como esses 3 homens. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a disposição de Paulo, de Filemon e de Onésimo, para que nós possamos andar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus?